Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma força para os nossos colegas na disciplina de Fundamentos de Rede, mais especificamente naqueles exercícios ali, né, do início, né, que tratam de cálculos de endereçamento, de máscara, de broadcast. Então eu resolvi fazer isso para dar uma força para os meus amigos e até trazendo aqui um pouquinho, né, dos slides que o professor Alexandre trouxe para gente. E aqui tem um slide explica, né, como calcular o endereço de rede no formato CDR. E, e daí a gente, nesse cálculo aqui, para você descobrir o endereço de network, né, endereço de rede. Quando você ouvir endereço de rede, é a mesma coisa que endereço network, o endereço de início da rede, né, que é o primeiro endereço da rede, ou aquele endereço que não é utilizado para colocar em nenhum host, né, nenhum computador. Então, o primeiro endereço ele marca o início da rede e o segundo endereço em diante você pode utilizar um para cada host, né, para cada computador, ou notebook, ou celular, ou impressora, ou, enfim, qual dispositivo for necessário. E a mesma coisa acontece com o endereço de fim da rede, que é o último endereço, né? Então, relembrando, o primeiro endereço é chamado de network, que não é utilizável para setar em hosts, em computadores. E o último é o endereço de fim de rede, que é o chamado endereço de broadcast. Aqui, aqui ó, neste slide está aqui o cálculo para chegar no endereço de broadcast. Tá? Eu vou pegar um exemplo de cada um aqui para colocar na prática como é que isso vai funcionar, né? Então aqui, naquele primeiro exercício que o professor Alexandre deu, que diz que deseja-se configurar uma rede local, uma LAN, com os computadores utilizando endereços de IPv4, né, a gente sabe que os IPv4 são endereços de 32 bits. Para um segmento de rede local que possa conter no máximo 258 computadores. A pergunta é: qual máscara de subrede pode ser utilizada para possibilitar essa configuração? E ele pede para mostrar os cálculos aqui, né? Então, aqui os números que importam para a gente: 258 computadores. E a pergunta: qual é a máscara, né? Qual é a máscara dessa subrede? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, no meu computador, eu vou dar um if config na minha placa de rede na wireless, tá? Aliás, eu vou usar a ITH0 que está conectado aqui. Ó, então o que acontece? O meu endereço é esse daqui e a minha máscara de rede é essa daqui. Então aqui nós temos o endereço da rede e aqui nós temos a máscara da rede, que é conhecida também como netmask, né? E aqui nós temos também mostrando o endereço de fim de rede, um broadcast, né? O endereço de broadcast é o 92.168.0.255. Então a gente vamos ter que entender como é que a gente chega nesse valor aqui, ó, né? Porque esse valor aqui a gente sabe que é um endereço de 24 bits, mas como que a gente chega nisso, né? Como que a gente entende que ele é um endereço de 24 bits? Então a primeira coisa para entender isso vai ser em binário, né? Então naquele exercício que a gente tem ali, né, dessa primeira questão, ele está perguntando qual é a máscara, né? Qual é a máscara em binários, né? Então a gente vai fazer o seguinte: no exercício que o professor Alexandre deu naqueles slides, ele tem um jeito para a gente chegar nisso, né? Um cálculo, né? Uma fórmula. Então aqui embaixo esse cálculo aqui, ó, a gente vai ter que chegar
para descobrir qual é a máscara para atender 258 computadores. Então a máscara é simples de a gente fazer. Você vai preenchendo ela em bits, né? Ó, cada octeto é 8 bits. Então aqui nós temos 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Então aqui nós temos 24 bits ligados na máscara. Então tudo bem, é até fácil de entender. Agora o problema é eu configurar uma máscara, ajustar uma máscara para que eu consiga colocar um número X de computadores dentro dela. Aí o desafio é um pouquinho maior. A gente precisa entender esse cenário para depois então vir para esse daqui, certo? Então a gente vai fazer isso, tá? A fórmula, provavelmente o professor vai dar a fórmula na prova. Eu estou explicando isso porque esses exercícios aqui são a parte mais importante dessa lista, né? Esses que tratam de cálculo de rede, eles são os mais importantes e o peso desses exercícios na prova pode ser bem considerável, né? Então vamos entender bem o assunto para que a gente chegue lá possa conseguir fazer o cálculo com tranquilidade. Então a gente entendeu que o endereçamento de uma rede ele começa com o primeiro IP, que esse primeiro IP é o endereço de network, que é o endereço da rede, e o último é o endereço de broadcast, que não é utilizável. Por que isso é importante? Porque na fórmula que a gente vai aplicar para saber o número de hosts que pode ser incluído na rede, a gente vai ter que subtrair esses dois endereços, o endereço de início e o endereço de fim, certo? Então, beleza. Aqui nós temos uma outra fórmula que a gente vai ter que utilizar também nesse primeiro exercício, tá? Então, só para visualizar aqui, né? No caso, aqui ele pede para determinar o número de host, o número de host dado do prefixo. Entendeu? Então, se a gente vai ter um prefixo /23, a gente tem que saber quantos computadores cabe aqui. E a gente quer saber isso, né? Então, lá diz na questão que... Até vou trazer aqui o original para a tela. Aqui diz que ele quer saber, 258 computadores, qual é a máscara. Então, vamos lá. Eu estou indo um pouco devagar para que vocês consigam ir desenhando na cabeça aí o que deve ser feito. Então, primeiramente, a gente vai fazer um cálculo. Eu vou trazer só um outro arquivo aqui para a tela, deixa eu preparar ele. Ok, iniciei esse arquivo então, somente com a pergunta e a fórmula aqui, para a gente desenvolver isso junto, tá? Então a fórmula é essa: deseja-se configurar a rede para 258 computadores e a gente tem que saber qual é a máscara dessa rede. Como eu estava falando antes, a máscara de rede ela é importante, tá? Eu vou até fazer antes de iniciar isso aqui, eu vou colocar aqui rapidamente as máscaras de redes mais utilizadas, né? Que é a máscara /24, tá? Quando você ouvir alguém falar uma rede de 24 bits ou um /24, ou uma máscara de 24, um netmask igual a 24, ele também pode ser representado dessa forma, tá? Que tem aí esses três primeiros octetos, né? A gente chama de cada bloquinho desse aqui é de um octeto, outro octeto e mais outro octeto. Então são 4 octetos. Por que octetos? Porque cada bloco desse é formado por 8 bits. Então se temos 4, logo ao todo temos 32 bits, que é o que compõe o endereço IPv4. Tá, e como se representa isso em binário? Então colocando aqui na parte de baixo, tá? Eu vou colocar aqui o 255, né? Então, se o 255, vou falar aqui, depois eu vou mostrar como se faz, tá? Então, basicamente, assim, se um octeto ele tá com 255, é porque ele tem os 8 bits ligado. Então fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ponto. Agora vamos para o próximo e repete o processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último lá como está zerado, então são 8 bits desligados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso já ajuda bastante a entender como que funciona, né? Então a representação decimal, né? Os octetos, e o binário, de como funciona uma máscara de rede. Então você sabe que a máscara de 24 bits, ou ela vai ser representada dessa forma, ou dessa outra forma aqui, no caso, né, em binário, certo? Mas a gente sabe que uma rede de 24 bits, ela comporta apenas 256 endereços, incluindo, vou colocar aqui embaixo, ó, suporta 256 endereços, vírgula, incluindo o endereço de network, que é o primeiro endereço da rede, e o endereço de broadcast, que é o último endereço da rede. Vou anotar aqui embaixo, endereço network, aqui, ó, endereço network é igual ao primeiro endereço da rede, e o endereço broadcast é igual ao último endereço da rede. Ambos não podem ser utilizados para dispositivos, né? Por exemplo, você quer configurar uma impressora, um celular, um computador, não pode ser utilizado, né? Então veja bem, se começa com um endereço .0, nesse caso, né, na máscara de 24, se começa com .0, daí aqui no meio tem os 254 endereços, e por último vai ter o 255. Total são 256 endereços e apenas 254 utilizáveis. Depois a gente vai chegar no cálculo de como é que se descobre como é a composição desse número, tá? Porque a gente vai precisar fazer isso nos outros exercícios. Então, uma rede de 258 computadores, como pede no exercício, né? Como que a gente faz isso? Como é que a gente vai descobrir qual é a máscara de rede? Porque é na definição da máscara, certo, que vamos poder definir a quantidade de computadores que podem entrar numa determinada rede. Tá? Então eu vou dar um outro exemplo aqui antes da gente partir para o cálculo, porque você está vendo aqui uma rede de 24 bits. Eu vou dar um exemplo de uma rede de 30 bits, tá? Bem rapidinho aqui, ó. 1/30. Como é que se faz isso? 255.255.252. Ó, já ficou diferente. Isso aqui é uma rede de 30 bits. Tá? E onde começa a rede de 30 bits? Depende do endereço IP. Por exemplo, se eu quero colocar o endereço 92.168.0.1 para um computador, tá? Vou colocar aqui, ó, vamos dizer que tem um PC 1 que vai receber esse endereço, o PC 2 vai receber 192.168.0.2, vai receber esse outro endereço. Daí a gente precisa aqui colocar o endereço de broadcast. Lembra que eu falei que o primeiro endereço é o endereço de network, o último é de broadcast? Eu vou representar network com NW, tá? Vou abreviar aqui, né, para ficar mais fácil. E vou escrever aqui, ó, 92.168.0.0. Esse é o endereço do broadcast. E aqui no endereço, desculpe gente, o primeiro endereço, o NW, o ponto 0 é o network. E aqui a gente vai colocar o broadcast, eu vou chamar de BRD,
vai ser esse daqui, ó, 192.168.0.3. Então, essa rede de 30 bits, ela é composta apenas por 4 endereços e 2 apenas são utilizáveis, tá? Então, em binário, essa é uma rede de 30 bits. Então, como se escreve 30 bits para representando essa máscara de rede? Como é que se escreve ela em bits? Você vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é referente a esse aqui, tá? Eu vou até dar um tab aqui, ó, para ficar separadinho. Opa, ó, aqui, certo? E eu vou fazer o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos dar um outro tab aqui. E vamos separar aqui. E aqui também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá para o próximo tab. Opa, vamos lá. Então até aqui temos 24, certo? 3 vezes 8, 24. Só que são 30. Então precisamos de mais 6 bits ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o restante a gente completa com 0. Certo? Então tá ali. Aí esse aqui é o 252. Tá? Então o número 252 se representa dessa forma aqui, ó. Tá? Depois tem uma outra forma para a gente calcular isso aqui que vai ficar bem fácil da gente entender. Tá ok? Então esse aqui é o endereço de um netmask, a máscara de rede representada em binário. Aqui está em decimal, né? E aqui também, que é um /30, né? Ela pode dizer que é uma rede de 30 bits ligado, lembra disso, né? 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por isso, 30 bits. Tá? Uma rede de 30 bits cabe apenas 4 endereços, sendo que apenas 2 são utilizáveis. Ok? Então, isso nesse caso, né, que a gente está falando desse, que a gente setou esse endereço aqui, ó. Tá, Gerson, e se a gente escolhe um endereço tipo mais alto, né? Vamos pegar aqui na sequência, como é que ficaria isso especificando outro /30 aqui? Aí o que acontece? Aí o próximo ali, ó, seria 192.168.0.4 seria o network da próxima rede na sequência dessa. Entende? Daí, ó, o PC3 vai receber aqui 192.168.0.5. O PC4 a gente coloca o 192.168.0.6 e o broadcast então vai ficar o 192.168.0.7. Veja bem, numa configuração de rede onde a gente faz isso, né, dá para esse grupo de computadores essa rede, depois para outro grupo de computadores essa rede, eles logicamente não vão conversar entre si, porque eles só se conversam dentro da sua rede, tá? Então isso é utilizável em configurações um pouquinho mais avançadas, especialmente dentro de provedores, né, que a gente utiliza muito enlaces de rede com poucos endereços de rede, né? Por exemplo, eu preciso fazer um ponto a ponto de uma torre para outra com uma fibra e só vou colocar 2 equipamentos ali, e daí eu utilizo um /30, né? Um equipamento precisa conversar apenas com o outro e deu, né? Então isso a gente faz, tá? Mas aí como é que faz para que toda a rede se converse? Então a gente vai usar os protocolos de roteamento dinâmico, como a gente vê nesse exercício também, né? Nessa lista, na prática também, e um protocolo que permite o roteamento dinâmico, um deles é o RIP, que é um protocolo mais antigo, e depois também o OSPF, que é um protocolo mais novo, que é o que a gente utiliza, né? Mas essa questão dos endereçamentos aqui, a gente vai ter que continuar fazendo esses exercícios para poder
clarear isso. Por enquanto ainda está obscuro, né? Não está claro, mas ao desenvolver esse exercício a gente já vai entender. Então vocês já entenderam que a maior quantidade de bits de uma rede vai ser 32, certo? No barra 30 a gente tem 4 endereços. No barra 24 a gente tem 256 endereços no total, né? Entre 0 e 255 são 256 endereços, sendo que 254 são utilizáveis. Isso é uma rede de 24 bits. Numa rede de 30 bits, parece meio sem lógica, né? Para quem não é acostumado com isso, mas numa rede de 30 bits você vai ter menos computadores. E numa rede de 32 bits você vai ter apenas um host. Na rede de 31 bits são 2 hosts. E assim vai. Tá? Então eu vou fazer até uma tabelinha rápida aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, 1/32 é igual a 1 endereço de rede. 1/31 é igual a 2 endereços de rede. 1/30 é igual a 4 endereços de rede. E agora vocês vão pegando aqui um detalhe interessante, que a cada bit que eu vou baixando na rede, tá? Vocês viram que eu comecei no 32 é um host, no 31 é 2, já dobrou. No 30 dobrou de novo, é 4. E no 29 vai ser 8. Entendeu? Então agora começa a clarear para vocês a questão da quantidade de hosts que eu posso pôr numa rede, né? Então vamos seguindo aqui, ó, que vai ficar mais fácil de entender, ó. 1/28 vai dar 16 endereços, 1/27 vai dar 32 endereços, 1/26 vai dar 64 endereços de rede, 1/25 vai dar 128, 1/24, daí vai chegar naquele que eu mostrei lá em cima, lá 256 endereços, e assim vai, tá? Então aqui, ó, eu vou responder a pergunta sem mostrar o cálculo, tá? Que é o professor pede para mostrar o cálculo. 1/23 dá quanto? Dá 512 endereços, certo? A gente sabe disso. A pergunta diz assim, ó, para um segmento tal de 258 computadores, qual a máscara? Só que ele pede para mostrar o cálculo, certo? Então assim, a gente que é acostumado com isso já sabe que o 258 computadores não cabe no 24, tem que ser 1/23. Compreendeu? Então é aqui que a gente vai começando a sacar a coisa, ó. Então 1/22 aqui só para a gente continuar aqui, tá? Opa, é 1024 computadores. E assim vai, tá? Você vai indo. 1/21 vai dar 2048. 1/20, /20 vai dar 4096. E 1/19 vai dar igual a 892, se eu não me engano. E assim vai, tá? Quanto menos bits numa rede, mais hosts cabem nela, tá? Tem um gráfico aqui do professor Alexandre que mostra isso aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Até aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Quanto mais bits ligado em uma rede, quanto mais bits ligados, tá? Aqui parou aqui, ó. Quanto mais bits ligados, menos espaço reservado para os hosts. No caso, os que estão desligados são reservados para os hosts da rede, tá? Então assim, se eu tenho uma rede de 16 bits, eu ligo até aqui. Logo eu vou ter 16 bits para incorporar minha rede, né? Lembra lá que eu mostrei a rede de 30 bits? Então ela vai, passa todos eles, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aí fica 2 bits apenas para a rede, entende? Uma rede de 30 bits ligado,
sobra apenas 2 bits para os hosts, ok? Então, vamos voltar lá para a questão, né? Como é que a gente vai fazer o cálculo? Então a gente pega o número máximo, para a gente descobrir a máscara de rede. A gente pega, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Para descobrir a máscara, a gente pega o número máximo de bits de uma rede, faz o log da soma da quantidade de hosts mais 2 e depois divide pelo log de 2, tá? Então vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Eu vou transcrever aqui embaixo. Opa, vamos lá, transcrevendo aqui, 32 menos. Primeira coisa, nós vamos resolver o que está entre parênteses, certo? Lá em cima ele pediu 258, certo? Tá aqui, ó, 258 computadores. Então, a gente coloca aqui 258 mais 2, fecha e depois divide por log de 2. Então, a gente já converteu essa variável e atribuiu o valor a ela, que é o 258, e vamos para baixo. Vamos fazendo de novo. Número máximo de bits na rede, menos o log. Agora, a gente já sabe aqui, né? 258 mais 2 vai dar aqui 260, dividido por log de 2, certo? Dividido por log de 2. Log de 260, log de 2. Tá. Aqui não precisaria disso, mas na hora que você for utilizar a calculadora, vai precisar de pôr isso, tá? Então, o que a gente faz agora de novo? Lembra-se que no dia da prova precisa levar uma calculadora que tenha a função de log. Beleza? Eu vou pegar aqui a calculadora do Linux. Opa, não é essa. Essa aqui. Vou pegar essa calculadora e a gente então vai calcular aqui o log do 260, né? Então aqui que eu faço, ó, aqui tem a função de log da minha calculadora, eu boto aqui 260, fecho aqui e ele deu 2.41 e alguma coisa lá. Então eu pego tudo isso aqui inteiro e coloco aqui. E dividido agora pelo log de 2. Vamos ver quanto é que tá. Log de 2. Ó, dá isso aqui. Vamos colocar aqui log de 2 sem o log 2. Funciona? Funciona. Tá, então, aqui, log de 2. Beleza. Agora o que a gente faz? Mask, vamos transcrever de novo, menos. Aí agora a gente vai dividir esse por esse, né? Porque a gente tem que processar essa operação aqui primeiro. Então vai ser 2.41 uma coisa dividido pelo outro lado. Então a gente vem aqui, já coloco aqui antes, né? Tá ali, 2.41 para lá, dividido por aquilo ali. Dou um enter, tá ali, 8.02 alguma coisa. Copiando aqui, jogando para baixo, beleza. Agora vamos para a subtração. 32 menos 80 alguma coisa vai dar quanto? Vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos lá no começo. 32 menos vai dar 23,97, blá blá blá. O que a gente faz? Coloca aqui e faz o seguinte: a máscara da rede é 23, ignora o que vem depois da vírgula. Então, para colocar 258 computadores dentro de uma rede, você vai precisar de uma rede de 23 bits, que em binário representa-se assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 23 bits. Se eu completasse aqui, daria 24, né? Então, aí fecha aqui, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 23 bits ligados, certo? E o restante desligado. Tá aqui, ó.
ok? Então essa é a resposta da primeira questão, certo? Espero que tenha ajudado a compreender isso aí. Depois, nos exercícios seguintes, a gente vai compreender melhor essa questão das máscaras, né? Até antes de finalizar o exercício, quero mostrar para vocês uma calculadora que tem no Linux, que é chamada GIP, e você pode pôr qualquer endereço ali e colocar a máscara que você quer. Ó, por exemplo, eu coloquei o endereço de IP 9268001, ele já mostrou como se representa essa máscara de forma decimal e os bits dela que eu coloquei aqui manualmente. Você vai perceber que a máscara de 24 bits ela termina com 255 no final, né? 255.0, essa é a máscara de 24 bits. Se eu colocar uma máscara de 23 bits, ele já baixa lá para 254 e ele vai baixando sempre dobrando, tá? Se eu colocar de 22, ó, já baixou para 252, já não baixou só um, já baixou dois bits. Aliás, baixou um bit, mas lá na contagem baixou dois, né? Dois algoritmos lá, né? E se eu colocar 21 aqui, ó, já baixa para 248, se eu baixar 20 e assim vai. Essa é uma calculadora bem legal. E ela mostra aqui, ó, o número de subnets, o número de hosts que você pode alocar na rede, total, né, incluindo o endereço de network de broadcasts, qual que é o network address, né, que é o endereço de início da rede, e o broadcast address, que é o endereço de fim de rede. Veja bem, olha só aqui, ó, uma rede de 20 bits, ela começa no 9268.0.0 e termina no 9268.15.255.255. Eu vou colocar aqui um 24 para vocês enxergarem isso bem. Tá, uma rede de barra 24 bits 9268.0.1. Ela começa no 9268.0.0 e termina no 9268.0.255. Aí quando eu baixo um bit dessa rede, eu sei que ela vai pular de 256 hosts para 512. Ela dobra a capacidade. Ó, aliás, desculpa aqui. Ó, dobrou para 512 hosts. Ela continua ainda começando no 9268.0.0, mas termina, olha só a diferença, 9268.1.255. Por que isso? Porque ela conta os 256 hosts 9268.0 e quando vai para o 257, aí não tem mais ponto zero aqui, porque ele não pode ir mais do que 255, ele pula para o 92168.1 e assim vai. Se eu colocar 22 aqui, ó, já mudou lá, ó. Já pula o 0, pula o 1, pula o 2 e finaliza lá no 3. Entendeu? Então tem que dar uma praticadinha nisso aqui para entender bem esses conceitos de endereçamento de rede. Porque senão chega na prova e a gente leva uma notinha ruim, né? Mas é isso aí, pessoal. Depois faço um outro vídeo aqui para gravar a próxima questão.